Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Agradecer por este momento, a fazer a leitura da Palavra de Deus, que nos fortalece, que nos dá a clareza, a luz do entendimento. E usa, Senhor, como instrumento, porque vou usar a Tua Palavra, Senhor. Obrigado. Irmãos, hoje o tema é exatamente a luz. E na criação do mundo, a primeira coisa que Deus criou foi a luz, para que possamos ver. Então, quanto à importância da luz, que possamos definir objetos, distância, mas também a luz que nos refere é a clareza da Palavra de Deus, e que possamos ter a luz da revelação. A nossa libertação na cruz mostra exatamente o que aconteceu na presença de Deus, na sua revelação com Cristo Jesus na cruz. Possamos, a partir de então, ver o que estava obscuro, uma vista embaçada, o que relaciona o véu. Os que estão com o véu não conseguem ver com definição a verdade da Palavra de Deus, em que muitos ainda estão com esta visão embaçada. Garganta um pouco irritada, mas vai dar certo. Então, o modo como você vê as coisas é que você tem o seu corpo, a sua alma iluminada. Se seus olhos são bons, puros, bondosos, a sua alma, o seu corpo será iluminado. Se os seus olhos são maus, o corpo estará em trevas. Então, da maneira como você vê a vida eterna, reflete hoje no que somos. Então, veja a importância de ver, como também de ouvir, porque a visão e a audição são instrumentos de receptividade do que vemos, do que ouvimos. Isso nos dá a condição de consciência, a formação de opiniões. Mas nem tudo que se vê, nem tudo que se ouve, seja verdade. Por isso, muito cuidado no que se vê e no que se ouve. Então, a candeia, o tema de hoje é a candeia, que era um recipiente de barro com azeite e pavio feito de pano torcido, que era colocado à mesa ou pendurado na parede para iluminar todos dentro de casa. O azeite, inclusive, usado para iluminação. Em um próximo vídeo
estarei falando sobre o azeite. E uma das funções do azeite é a iluminação do templo, que não pode se apagar. Como assim também a candeia dos ímpios se apagará. Dos justos, os que estão com Cristo, esta candeia nunca se apaga. A luz da palavra de Deus em nossa vida diária. Vamos aqui em uma referência, em Mateus, no capítulo 5, versículo 14 a 16. Os discípulos, a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Ele trouxe a luz da verdade, no Evangelho que foi pregado a todas as nações. Vamos aqui em Lucas, no capítulo 8, versículo 16 a 18. A parábola da candeia. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Versículo 18. Vede, pois, como ouves, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter-lhe será tirado. Então veja aqui esse detalhe. Ao que tiver, aos que têm o dom, a iluminação da palavra de Deus em verdade, ele estará sempre iluminado, receberá sempre em abundância. Todas as vezes em que ele abre a Bíblia para ler, para meditar, para orar, ele receberá mais e mais. E aos que não têm, ou pouco têm, lhe será tirado. Então, na nossa vida diária, temos que estar presentes na luz, iluminados com a palavra de Deus, no Evangelho. Em Lucas, no capítulo 12, versículo 35. Porque onde está o vosso tesouro? Aqui na verdade é o versículo 34. Aí estará também o vosso coração. O tesouro que está no coração, porque os olhos viram. E pelo que nós temos em abundância no coração, é o que sai pela boca. Se o seu coração está em abundância de bondade, misericórdia, compaixão, palavras boas sairão da sua boca.
O versículo 35. Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Cingido o seu corpo. Assim, as candeias estarão sempre acesas. Em 1 Pedro, aqui no passeio, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, a santidade na vida. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo aconteceu na cruz, do qual recebemos a graça da libertação. E esta libertação se refere à luz, porque antes estávamos nas trevas. Eu me refiro estávamos, porque se inclui hoje as pessoas, os irmãos que infelizmente voltaram de novo para o jugo da escravidão. Receberam a graça da libertação, mas decaíram e continuam nos fundamentos dos costumes e tradições de um povo. Estão nas trevas, na escuridão. E Jesus Cristo, na cruz, trouxe a luz da liberdade. Amém? Voltando aqui para Mateus, no capítulo 25. No passeio 25, que se refere aqui à parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes ao que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, nesta parábola mostra a prudência, cautela que você tem de luz na sua vida, que esta candeia permaneça acesa, não falte o azeite. As nécias, as imprudentes não puderam entrar, que é aqui no que se refere ao reino. Mas já estamos no reino já estabelecido, porque o reino está dentro de vós.
as candeias dos ímpios, dos nécios, se apagam. Vamos aqui em Provérbios. Provérbios, vamos lá, Provérbios, capítulo 13, versículo 9. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. O versículo 20, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Então veja com quem você anda. Isaías, para a gente concluir aqui. 23, Isaías 23, versículo 8. Quem formou este desígnio contra Tiro, a cidade destruidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? Como que se refere aqui Isaías, na verdade, sobre a condição de que, às vezes, estamos em um estado de vida de fartura, de bem-estar, mas, infelizmente, não estão na luz. Essa luz divina. O que eles têm de prosperidade com a vida material, com as coisas do mundo, aí se vê a luz de um modo diferente, de ambição, de egoísmo, de tirar proveito. Na verdade, não é luz, é escuridão. De modo que a nossa vida exige que possamos abrir os olhos e a nossa mente, que possamos estar sempre no caminho da luz, na graça, não debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Que Deus abençoe a todos com muita luz divina, que possamos a cada dia nos aperfeiçoar, aprimorar para a nossa vida cristã e seguir este caminho da verdade, porque só temos um caminho: Jesus Cristo. Amém.